No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Glória a Deus. Quem veio primeiro? Luz ou trevas? As trevas já estavam aqui. As trevas já existiam. Mas sabe por que a gente associa trevas a coisa ruim, né? Trevas a coisa ruim. Havia trevas na face da terra, mas não havia mais nada. A terra era sem forma e vazia. Não havia vida. Onde há trevas não há vida. Amém? E aí Deus chegou e falou assim: haja luz. E tudo se iluminou. As trevas, a escuridão, sabe o que é? Ausência de luz. Só isso. Ausência de luz. Onde não há luz, há trevas. Só que Deus, no decorrer da Bíblia, Ele associa trevas ao quê? A pecado. Porque onde não há santidade, há pecado. Por isso que trevas é pecado. E a gente vai entender um pouquinho mais disso. Deixa eu perguntar para vocês: quem aqui tem medo de escuro? Quem tem medo de escuro? Alguém tem medo de escuro? Alguém já teve medo de escuro? Ah, tem um monte de gente, né? Te coloca sozinho num lugar aí, sem nenhuma luz para ver o que acontece. A gente entra em desespero. Por quê? Porque você não vê nada. Você não sabe para onde ir, você não sabe onde pisar, você não sabe o que fazer. Escuridão é medo. Trevas traz medo. E quando a gente está no escuro, tudo, absolutamente tudo, passa a ser nosso inimigo. Pensa você andando numa rua totalmente escura, sem um poste de iluminação, e de repente você vê um vulto se aproximando de você. Você pensa assim: misericórdia, Senhor, será que é o cão? Será que é o cão? Será que é um bandido? A gente sempre pensa coisa ruim, nunca pensa: ai, pode ser um salvador, pode ser alguém que vai me ajudar. Não, a gente sempre pensa algo ruim, e o medo vai tomando conta da gente. E se alguém te encosta, então, misericórdia. Encostou em você, você cai. Você é tomado por um pavor. A escuridão faz isso com a gente. Entenda, escuridão não é trevas. Escuridão não é trevas. Escuridão é um local onde existe luz, mas momentaneamente está sem. Trevas não tem luz, é a ausência total de luz. Eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês. Um dia, eu tinha um sobrinho, e ele foi dormir na minha casa. Eu era adolescente, ele era adolescente, e ele sempre ia dormir na minha casa, ele dormia no mesmo quarto que eu. E de madrugada, eu acordei com muitos gritos dele. Gritos desesperados: socorro, tem uma mão aqui. Falei: nossa, escuro, tudo escuro. Eu corri, acendi a luz. Quando acendi a luz, ele estava assim, ó. Você já dormiu em cima da mão? Já dormiu? Ela amortece total. Ele dormiu em cima da mão, amorteceu. Quando ele pegou na mão, ele não sabia que era a mão dele. Tem uma mão na minha cama. Olha o que a escuridão faz com a gente. Agora você imagina as trevas. É algo muito sério, amados. Ausência de luz. A Bíblia descreve trevas como pecado. Luz. E o que é luz? Luz é a palavra de Deus. Luz é quem retém a palavra de Deus. Se você não retém a palavra de luz, você está com ausência de luz. Você está em trevas. E se você está em trevas, a tua mão pode ser o teu inimigo. A tua mão. Vamos lá, continuando. Mateus
5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha que tremendo, amados. Não tem como esconder. Se você é luz, você brilha aonde você está. E a luz atrai quem vive nas trevas. Vocês estão entendendo por que o nosso país está com falta de luz? Vocês estão entendendo por que o nosso país está com falta de pessoas que brilhem, que atraiam quem vive na escuridão, nas trevas? Você precisa brilhar, amado. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos mostrar que nós somos diferentes. E que não há dúvida no nosso pensamento. Nós não cocheamos para um lado nem para o outro, porque a palavra de Deus diz que tudo é sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Vamos parar de achar argumentos, desculpas, para deixar de brilhar, para deixar de influenciar. A luz sempre sobrepõe as trevas. Nós temos luz aqui. Existe alguma treva que, se entrar aqui nesse lugar, vai ofuscar a luz aqui? Não. A hora que nós chegamos aqui, estava tudo fechado, estava escuro aqui dentro. Mas foi só apertar o dedinho no disjuntor, pá, haja luz. E houve luz. Nada sobrepõe a luz. Então, se você tem a palavra de Deus, se você carrega essa luz, essa essência de Deus, não importa quão treva a pessoa chegue até você, ela não vai te ofuscar. Você vai iluminar ela. Você precisa iluminar ela. Você precisa mostrar que a luz que brilha em você, que sai em você, é maior do que as trevas que habitam nela. Esta é uma das maiores frustrações do diabo, sabiam disso? Por que nós estamos querendo ser que nem ele? Porque o diabo era anjo de luz, era o anjo que mais brilhava, mas ele perdeu isso, quando ele se rebelou, e decidiu ser treva. Aonde ele foi lançado? Aonde vai ser o fim dele? Em trevas, no lago que arde fogo e enxofre. Inferno, a gente nunca fala de inferno aqui, né? A gente não costuma falar de inferno, mas ele existe. E ao contrário de que muitas pessoas dizem, não, o inferno é aqui mesmo. Não é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que inferno é um lugar de densas trevas. Sabe o que é densas trevas? Trevas já é escuro. Densas trevas. Densas trevas é um formato que você pode até pegar, de tão escuro, de tão breu que é. Sabe onde a gente viu isso? Lá em Êxodo, quando na 9ª praga, Deus fala para Moisés, levanta a tua mão, profetiza, que o Egito se tornará em densas trevas, de tal forma que será possível pegar. Deus transformou o Egito por 3 dias praticamente em inferno, densas trevas. Viver na escuridão, amados, é isso, é viver em densas trevas. Você sabe identificar uma pessoa quando ela é luz ou quando ela traz luz? Você consegue identificar? Claro que sim, todo mundo consegue identificar. Você deve ter um amigo, uma amiga, um irmão em Cristo, que é aquela pessoa que não dá vontade de parar de conversar, que você sente prazer em sentar com ela, tomar um café e escutar ela falar, porque o que sai da boca dela é só coisa que edifica. Não murmura, não reclama, não fala mal do governo, não fala mal do vizinho, não fala mal da esposa, não fica achando um monte de problema para resolver, para colocar para o outro, não tem sentimento de coitadismo. É aquela pessoa que ela só te levanta, só eleva a tua autoestima, que você tem prazer em ouvir, porque saem pérolas da sua boca. Essa é a pessoa. Você já trabalhou com alguém assim? Você não vê a hora passar.
É tão maravilhoso. Você pode ser essa pessoa. Você é essa pessoa? Se você não é, você pode ser. Decida ser. Decida ser alguém agradável. Decida ser alguém em que as pessoas sintam prazer em conversar. Em que quando você se aproxima dela, ela já está esperando. Puxa, lá vem. Vai me dar uma palavra de ânimo. Vai me dar uma palavra de bênção. Vai falar algo que vai levantar o meu moral. E mesmo que a pessoa esteja em trevas, cheia de pecado, cheia de problemas, que ela possa falar contigo e você animar ela e você exaltar quem ela é, que ela é uma filha de Deus, um filho de Deus. Sabe, amados, é muito fácil identificar quando a pessoa tem luz. E quando ela começa a falar para você, a luz dela não vai se apagando, muito pelo contrário, vai se acendendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é fantástico. Agora deixa eu te perguntar, você sabe identificar alguém que vive em trevas? Sabe também, né? Quem vive em trevas é quem está debaixo do pecado. E muitos, além de pecar, fazem questão de falar para você e se vangloriar do pecado que está cometendo. Uma vez eu estava chegando no mercado e eu vi um cara, dois caras conversando, e um deles falou assim: ô cara, tu é o bichão. Tu é o bichão. Oh, tu tem 7 amantes, cara. 7. E tô conversando com mais uma aqui. Assim é quem vive em trevas. Nem ele mesmo sabe que está em trevas. Ele acredita que isso é bom, que isso é alguma vantagem, contar que tem 6, 7 amantes, que a sua mulher está em casa, esperando, aproveitando as migalhas do relacionamento, muitas vezes mendigando amor, porque quem tem amante normalmente trata a mulher de fora muito melhor do que tem em casa, mas a que tem em casa é que comeu 1 quilo de sal com ele, que passou as dificuldades, que cresceu junto, sofreu junto, mas a de fora é que recebe todos os louros. Então quem está em trevas são pessoas invejosas, são pessoas orgulhosas, soberbas, são pessoas arrogantes, avarentas, mal-humoradas. O mau humor é um sintoma de alguém que vive em trevas. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. E tem algumas pessoas que não estão totalmente em trevas, e outras que também não estão totalmente na luz. Mas eu sinto dizer para vocês, o muro é do não escutei ainda. O muro é do diabo. O muro é do diabo, foi ele que construiu. Se você está em cima do muro, meu amigo, sinto muito, o muro é do diabo. Não há mais que 2 caminhos, a porta é estreita ou a porta é larga. Ou você vive em santidade e você é luz, ou você vive no pecado e você é treva. Eu escutei uma frase que diz assim, o segredo de ser feliz é viver para você e não para os outros. Você concorda com isso? Eu concordo, porque pensa bem, eu vou viver para mim, não preciso dar satisfação para ninguém, não preciso ajudar ninguém, não preciso me incomodar com ninguém, não preciso abrir mão de nada para alguém, vou ficar quietinho no meu canto e está tudo certo. Essa é a maior mentira do diabo, essa é a vontade dele. Por quê? Porque ovelha desgarrada, solitária, o lobo pega. É isso que ele quer te afastar das pessoas, ele quer te afastar de Deus, ele quer te deixar soltinha para ele pegar. Então isso é mentira. Viver para o próximo, isso sim é felicidade. Ame ao próximo como a si mesmo. É muito melhor dar do que receber. Quer ser feliz? Se doe, se entregue.
Faça o que Jesus fez por nós, o que Ele fez por você. 1 João 1, de 6 a 7, diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso quer dizer que mesmo quando você não está totalmente na luz, mesmo quando você peca, e você peca, eu peco, todos nós pecamos, o sangue de Jesus, ele nos purifica. Aí entra o arrependimento, aí entra o pedido de perdão. Mas a gente tem que ter essa consciência. Eu sei que tem dias que nós acordamos em trevas, ou durante o dia, né, tentam nos tornar trevas. Mas assim como Deus nos permite a tribulação, a provação, Ele também providencia o escape. Isso não é desculpa para pecarmos, amado. Não é. Ai, mas a tentação foi tão grande que eu não consegui resistir. A tentação foi tão forte. Pode ser o tamanho que for, a palavra de Deus diz que Ele providencia o escape. Não importa o tamanho da tentação. Entenda, trevas relacionado a pecado. Isso quer dizer o quê? Que o meu dia está em trevas. Está em trevas porque eu estou sofrendo perseguição? Está em trevas porque eu estou sofrendo perseguição por causa de Cristo? Está em trevas porque eu estou sofrendo perseguição porque eu sou cristão? Não. Se o meu dia é treva, é porque o pecado está tentando me dominar. É porque apareceu uma oportunidade para mim me vender, apareceu uma oportunidade para mim trair, para mim ser subornado e eu aceitar. Aí sim o teu dia é treva, porque o diabo está te incomodando. O diabo está falando assim: eu vou pegar esse cara, ele é luz, eu estou vendo a luzinha dele brilhar, eu vou ofuscar, eu vou apagar, e o que eu vou fazer? Eu vou dar dificuldade para ele no trabalho? Não, ele vai te lançar tentação, ele vai te apresentar na tua frente coisas boas. Sabe aquelas coisas que brilham o teu olho? Exatamente essas coisas é que vão começar a aparecer. Oportunidades que você nunca teve e de repente começou a vir. E aí aquela pessoa que não tem entendimento vai dizer assim: puxa vida, quanta sorte, poxa, hoje é meu dia. Mas o espiritual vai dizer assim: ô Senhor, misericórdia, eu preciso orar, vou lá para o meu quarto, vou lá para o banheiro, eu vou tirar um tempo de oração, porque o inimigo está querendo me pegar. O inimigo não é chifrudo, com o rabo todo vermelho, com fogo na cabeça. Não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta lindo, agradável, uma boa conversa, e ele te pega. Nós temos que estar atentos a isso, amados. Então, o dia de trevas é o dia em que o inimigo está tentando desviar você dos caminhos do Senhor, tirar você dos caminhos, destruir o teu caráter. É tão difícil você formar um caráter, né? É muito difícil. Perdão, caráter todo mundo tem, ou é bom ou é mal, amém? Como é difícil você formar um bom caráter, mas como é fácil você destruir ele. A pessoa pode ter 50 anos de boas ações, aí o inimigo pega ele em uma, para todo mundo ele não presta mais, o caráter dele foi destruído. É por isso que Deus fala assim: vigiem, vigiem, que o inimigo está ao seu derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha para poder te pegar. Se você der essa brecha, às vezes alguém vem com um elogio, pronto, te ganhou. E aí o inimigo entra arrebentando, porque ele não é como Jesus. Jesus é cavalheiro, Jesus bate na porta, Jesus convida você para sentar com ele. Satanás não, Satanás entra arregaçando. Basta que a gente dê uma brecha. Casamentos são destruídos não por grandes coisas, por pequenas fissuras.
pequenas fissuras, elas são responsáveis para que o diabo entre e acabe com o teu casamento. Vigiem, vigiem, sejam luz. Amém, amados? Nós alimentamos o tempo todo com trevas e achamos que seremos luz para alguém. Me perdoem, tá? Eu vou falar. Vou falar. Se Deus me colocou aqui para falar, eu vou falar. Pode não gostar, pode achar ruim, não estou nem aí. Estou nem aí. Camarada fica um dia inteiro maratonando série de zumbi. Quer ter sonho profético, irmão? Quer ter visitação do Espírito Santo à noite? Você não acha que tem algo contraditório em tudo isso? Não assisto, não entra na minha casa. Sabe, quando Davi pecou, ele falou assim: Senhor, pode me punir, pode fazer o que você quiser comigo, mas nunca retires de mim o teu Espírito Santo. Você se enche de zumbi o dia inteiro, a noite inteira, e chega no final da noite, você quer ser cheio do Espírito Santo. Sabe, amados, nós temos que cuidar com aquilo que entra no nosso coração. Há um ditado, um provérbio que diz que os olhos são a janela da alma, né? Há um versículo que diz: se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. E se não há luz, e se há trevas, quão grande trevas é o seu corpo. Sabe, amados, a luz que habita em nós, ela vai se apagando. A palavra de Deus diz que é possível que ela se apague. Nós somos responsáveis por colocar o combustível nela. Você é luz, amém? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Luz. A luz não existe por si só, a não ser que você seja vagalume. Não, né? Vagalume acho que é a única coisa que gera a própria luz. Mas a luz, ela não existe por si só. Se o irmão ir lá atrás agora e apagar o disjuntor, essas luzes elas vão apagar, correto? Por quê? Porque elas têm um combustível chamado energia elétrica. E a energia elétrica é que proporciona luz para nós. Lá fora tem um sol lindo, né? Ah, maravilhoso. Qual é o combustível do sol? Qual é o gerador? Qual é a fonte desse sol que está lá fora? Um globo que está lá no céu chamado sol. Você é luz, amém? Qual é o gerador dessa luz em você? É filme de zumbi? Qual é o gerador da luz em você? É as suas boas obras? Você é bom, né? As suas boas obras fazem com que você brilhe. Não, amados, não. A luz que brilha em você vem de um único lugar, de Deus. E através da palavra de Deus, é que essa luz ela vai ganhando força. E ela vai se fortalecendo, ela vai brilhando cada vez mais. É por isso que eu insisto tanto. Palavra de Deus, vocês precisam ler a palavra de Deus. Vocês precisam entender a palavra de Deus. É ela que faz com que a nossa luz brilhe cada vez mais. Sabe como? Com atitudes. Porque você tem atitudes que em Mateus fala que você tem que deixar. Se você roubava, você tem que deixar de roubar. Se você falava mal, você tem que deixar de falar mal. Se você mentia, você tem que parar de mentir. Se você traía, você tem que parar de trair. Mas como que eu vou saber disso se eu não ler? Amados, o que a gente fala aqui em púlpito é isso. Acho que nem isso, não é? É 0,00001 do que tem na palavra de Deus. E é ali que você vai entender
que você precisa conhecer ela, para você não ter dúvida em quem votar. Porque você só tem dúvida, porque você não conhece a palavra de Deus. Nós precisamos buscar diligentemente pela palavra de Deus, de dia, de noite, em todo tempo. Porque a palavra de Deus é o nosso norte, e é o nosso combustível, para que a nossa luz brilhe sempre. Glória a Deus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, a luz que está dentro de você são trevas. Quão tremendas trevas são. Candeia, você é a candeia. Os seus olhos é a candeia que recebe o combustível. Glória a Deus. Sabe aquele momento que a nossa vida, ela parece um quarto escuro? Você já entrou num quarto, fechou todas as portas, apagou a luz. Você está ali, parado, trancado. Você não consegue achar saída. Você não consegue ver um raio de luz. Eu sei que tem vezes que a nossa vida está assim. E a gente só se sente assim porque nós temos o Espírito Santo em nós. Porque é Ele quem constrange. É Ele quem faz com que a gente sinta nojo. Com que a gente sinta, muitas vezes, raiva da gente mesmo. Como é que eu deixei chegar nessa situação? Há muitas vezes até por familiares, filhos, que acontecem coisas muito ruins, que você vê eles, sabe, na lama, entregue às trevas. Eu sei que existe esse dia, mas é nesse dia que o Espírito Santo de Deus, Ele chega, e Ele traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes uma mãe, ela está orando para Deus tirar o filho dela das drogas. E ela ora muito com instância. Sabe o que acontece? O filho leva 5 tiros e vai parar na cadeia. 5 tiros e vai parar no presídio. Aí ela pensa, pô Senhor, eu tenho orado tanto pelo meu filho, pedindo o livramento dele das drogas, e olha o que acontece. E entenda, amado, Deus, Ele tem tanto amor por nós, que Ele escuta as nossas orações, e Ele faz, não da forma como você quer, mas da forma como Ele sabe que vai funcionar. Quando o teu filho está lá no presídio, teu filho está protegido, amém? Ele tirou o filho dela de circulação, e colocou num lugar improvável para os homens, mas que muitas vezes é lá que Deus alcança ele. Não cabe a nós questionar a forma como Deus age, cabe a nós confiar e crer que isso vai acontecer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vi isso acontecer, de uma mãe orar pelo filho, pedir para Deus libertar das drogas, ou Deus mandar para um hospital, dar uma enfermidade, mandar ele para o hospital, e lá no hospital, Deus fala com ele, lá no hospital Deus se apresenta a ele, lá no hospital Deus cura ele. Estão entendendo, amados? Não cabe a nós questionar, cabe a nós orar e pedir para Deus, livra os nossos filhos das trevas. Vocês estão aqui, vocês são responsáveis pela casa de vocês, amém? São sacerdotes, são mulheres virtuosas que estão aqui unicamente para buscar ferramentas para transformar a sua casa num gerador de luz, amém? E a sua casa vai ser um gerador de luz. Para isso você precisa buscar a palavra de Deus, buscar compreender a palavra de Deus. Sabe, amados, eu dou um curso não, a gente tem o Start aqui nas quintas-feiras à noite, que é um lugar onde a gente estuda a palavra de Deus. Todo mundo aqui já conhece, tem alguns aqui que participam. Quem participa, levanta a mão aí, por favor. Olha aí, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui que participam do Start. O Start é um lugar onde a gente estuda a palavra de Deus. A gente sai desse lugar iluminado. Estou mentindo, amados? Estou mentindo? Quantas e quantas vezes eu cheguei no Start pela misericórdia do Senhor, sabe? Arrebentado, cansado, querendo ir para Tarsis, né? Não para Nínive. Estava que nem Jonas. Não, Senhor, eu vou fugir. Eu vou para Tarsis. O Senhor, não, vai ser pior. Ó, lembra de Jonas? Não tem peixe, não tem mar aqui, mas eu arrumo alguma coisa para te engolir. Falei, tá bom, Senhor, então eu vou para o Start. Deus chegar aqui e começar a ministrar a palavra do Senhor. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não só restaura o teu espiritual, o teu intelectual, o teu psicológico, mas o teu físico também. Eu saí daqui assim animado, feliz, porque a gente compartilhou da palavra de Deus e porque eu fui luz na vida de alguém. Estão entendendo? Eu fui luz na vida dessas 7 pessoas que vieram no Start. E para mim, amados, não importa se vem 7, se vem 1, se vem 70. Eu preparo a palavra durante a semana e vai ser passada, porque talvez aquela palavra seja para um, talvez seja para todos, e a gente aprende muito, e a gente aprende, e a gente entende, porque muitas vezes Paulo foi tão grosso, não é verdade? Poxa, mas Paulo foi grosso quando falou com os coríntios. Amados, vocês não fazem ideia, a gente estudou a fundo, a gente buscou lá na geografia da cidade, histórica, quem era os Corintos, que é uma cidade da Grécia que existe até os dias de hoje, que na época que Paulo foi lá e fundou uma igreja, tinha 800 mil habitantes, era maior que Joinville. Hoje é uma cidade que tem 30 mil habitantes e está abandonada, fica no sul da Grécia. Mas como é que a gente descobre essas coisas? Porque a gente vai estudar, a gente vai ler Bíblia. Sabe, amados, é tão maravilhoso quando você vê uma criança replicar aquilo que você ensinou. Isso é demais. A gente vê as crianças do Ministério Infantil que recebem palavra todo domingo e toda quarta-feira. E já teve pai que chegou para minha esposa e falou assim, olha, eu estou impressionado, porque a gente estava vendo um negócio lá, e ele falou o versículo, e falou o que tinha naquele, meu Deus, amados, cara, isso é muito grave. Que bom que o Espírito Santo me lembrou disso. O que se comemora amanhã aqui? Halloween. Se você assistindo filme de zumbi não vai ser cheio do Espírito Santo, o teu filho se vestindo de bruxa ou de demônio vai ser cheio do Espírito Santo? Ah, mas não tem nada a ver. Então você está em trevas. Se você pensa assim, você está em trevas. Se você pensa assim, você está em trevas. Se afastem da aparência do mal, diz o Senhor. Você está dando legalidade, você está abrindo uma brecha para que o diabo entre e arrebente tua vida, a vida do teu filho. Puxa vida, amanhã se comemora a Revolução, fugiu a palavra, Protestante. Amanhã se comemora a Revolução Protestante, que Martinho Lutero conquistou há mais de 500 anos. Sabe por que você está aqui? Porque um dia ele se levantou e falou, opa, peraí, vamos mudar esse negócio aqui, não está certo não. E nasceu as igrejas protestantes. Só por isso nós estamos aqui hoje. Olha que importância isso tem. E você vai deixar o teu filho sair na rua vestido de bruxa, de zumbi, de demônio? Você pode até não concordar. Você pode até achar que eu estou exagerando. O que você não pode é depois pedir para Deus tentar consertar o teu filho. Porque Deus vai falar assim, eu te alertei, eu te avisei, você não deu ouvidos. Para que correr o risco, amados? Para que correr o risco? Nem é uma tradição nossa, é uma tradição lá dos Estados Unidos.
que implantaram aqui exatamente para tirar o foco, que é Jesus. Amados, não negociem princípios, sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Seu filho não precisa sair vestido de bruxa, não precisa. Abençoa, não amaldiçoa o teu filho. Não abra brecha para que o inimigo destrua a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, amados, voltando, né? Sair fora. Voltando. Aqueles dias que você está em trevas. E qual é o dia que eu estou em treva mesmo? O dia que o pecado está tentando me dominar. Deus me deu uma revelação essa manhã sobre um texto que todo mundo conhece. Salmo 23. Todo mundo conhece Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem um, capítulo 4 em específico, que diz assim: ainda que eu ande, pode colocar para nós aqui, na versão NVI, por favor. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Isso, mesmo quando eu andar sobre um vale não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. A minha vida toda eu pensei assim: ai, mesmo quando eu tiver sido perseguido, né? Quando eu tiver sido perseguido, mesmo quando eu estiver passando por necessidade, por dificuldade, o Senhor está comigo, a vara dele me protege, o cajado dele me consola. Não, amados, não é essa a interpretação. Eu vou dar a interpretação para vocês. Quando eu estiver em vale de trevas, é quando eu estiver em pecado. Quando eu estiver num charco de lodo, cheio de pecado, aí sim, a vara e o cajado do Senhor vão me proteger. Sabe por quê? Vara e cajado quem usava era pastor. Usa até os dias de hoje. A vara é um pedaço de pau, um galho de árvore curto, que o pastor conduzia as ovelhas, assim ó. Está no caminho, ele batia aqui, batia ali, ia conduzindo elas, certo? Porém, algumas ovelhas tentavam se desgarrar, e ir para o abismo, porque está no vale da sombra da morte, lembram? Vale da sombra da morte. E quando ela for cair, e quando ela for morrer, aí o Senhor usa o seu cajado. Qual é a função do cajado na mão do pastor? Ele é curvo na ponta, para ele ir e trazer de volta. Olha só que tremendo. Mas existem algumas ovelhas que são muito desgarradas. Tem aquela que não quer voltar. Sabe o que o Senhor faz? Se essa ovelha tem uma aliança com ele, ele pega o cajado, quebra a perna dela, puxa ela, coloca nos seus ombros. Vocês já viram essa imagem? De uma ovelha nos ombros do pastor? Porque ele quebrou a perna dela pela rebeldia, colocou ela nos seus ombros e trouxe de volta. É assim que Deus age com a gente. Quando você está em vale de trevas, dominado pelo pecado, pronto a cair, pronto a morrer pelo teu pecado, o Senhor, na sua infinita misericórdia, com a sua vara e com o seu cajado, traz para perto dele, aonde a sua mão alcança, porque a mão do Senhor, ela está sempre sobre nós que saímos debaixo da proteção dele, nós que decidimos pecar e nos afastar dele. Amados, sem santidade é impossível agradar a Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então Deus age assim. Quando você lê esse versículo, você nunca mais vai ler da mesma forma. Você vai entender que é o teu pecado que está te levando para o vale da sombra da morte. E não é o inimigo, é você. É você. Mas você tem uma aliança com o Senhor, amém? Você tem uma aliança com o Senhor? Se você não tem, você vai fazer hoje. Porque você não pode andar nesse mundo tenebroso que jaz no maligno sem uma aliança com o Senhor. Não tem como.
Porque como é que o Senhor vai te puxar, vai quebrar a tua perninha, te mandar para um hospital, para um presídio, se você não tem uma aliança com Ele? Quer segurança? Se agarra no bom pastor, faz uma aliança com Ele, que só Ele, amado, garante sucesso. Glória a Deus. Estou acabando, amados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu vi uma imagem muito joia esses dias. A pessoa estava caminhando, sabe aquelas lâmpadas de palco? A pessoa caminhando, aquela luz em volta dela, acompanhando ela. Tudo escuro em volta, e ela caminhando aquela luz. Uau, falei, é bem isso. É bem isso, porque nós andamos num mundo tão sombrio. A gente anda num mundo que, puxa vida, cada vez mais os valores estão sendo deturpados. E Deus vem com a sua luz, com a sua provisão, iluminando o nosso caminho, para que a gente possa atravessar o vale da sombra da morte, chegar lá são e salvo do outro lado. Só o Senhor faz isso. Muito melhor ter o Senhor iluminando os teus passos, o teu caminho. E sabe o que Ele vai falar para você? Nada. Ele já falou tudo que precisávamos ouvir. Está tudo aqui, ó. Tudo na Bíblia. Vai lá ver o que Ele veio e ouviu o que Ele falou contigo. Qual a direção que você tem que tomar? Em quem você deve votar? Vai procurar lá, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Então o Espírito Santo sempre vai nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez a gente não entenda a forma como Deus trabalha, mas Ele trabalha. Nunca questione, nunca duvide. Também tem uma situação que às vezes uma mãe vê uma filha se perdendo na prostituição. Entenda, a prostituição não é a moça ir lá na rua lá e fazer programa. Prostituição é você ter relação antes do casamento com mais de uma pessoa. Isso é prostituição. E a mãe vê a filha se prostituindo e de repente ela engravida. Meu Deus. Entenda, nós apoiamos a vida, jamais em aborto, jamais, hipótese alguma. Então você pensa assim, acabou. Engravidou, está perdida. Olhe com os olhos de Deus. Deus está tirando ela de circulação. Deus está livrando ela de um monte de coisa. E ainda está dando algo para que ela tenha esperança de ter uma vida normal. A gente sempre tem que olhar com os olhos de Deus e sempre ver como Deus vê. Porque a nossa forma de ver, de julgar, ela é errada, amados. Ela é totalmente diferente. Pior se a menina continuasse na prostituição. Pior se ela da prostituição fosse para drogas. Pior se ela acabasse morrendo. Ou acabasse indo para um lugar tão distante que você nunca mais visse ela. Aí você acharia que Deus agiu na vida dela? Presta atenção que Deus age das formas mais inesperadas, mas Ele age, Ele não está alheio à tua situação. E se há trevas em você, amados, se encha de luz, se encha de luz. Eu tenho mais alguns versículos que eu quero ler rapidamente, só para mostrar para vocês. 1 Pedro 2,9, perdão, 1 João 8,12, Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para maravilhosa luz. Efésios 5,8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. João 12,46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Recebe essa palavra, amado? Vocês entenderam a importância de vocês serem luz? Se você for luz, se os seus olhos forem bons, o teu corpo vai ter luz, e você vai influenciar, você vai ser uma pessoa em que vai mudar a realidade de muita gente.
Muitas pessoas que vivem em trevas vão conhecer a luz através da tua vida. E a palavra de Deus diz que aquele que traz um desviado, aquele que converte uma alma, tem multidão de pecados perdoados. E sem falar que um lugar no céu garantido. Sabe, amados, vocês precisam fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Lembram? Reino dividido não subsiste. A nossa nação está dividida. A nossa nação precisa se unir em prol do quê? Em prol da liberdade, em prol dos princípios, em prol de nós podermos ter a certeza que os nossos filhos e os nossos netos, sabe, vão ter um ensino de excelência, com princípios de Deus, com princípios cristãos. Uma vez, a filha do Billy Graham estava sendo entrevistada num grande jornal americano, e o rapaz que entrevistou ela falou assim: Deus não existe. Onde estava Deus quando caiu as torres gêmeas e morreram 2.000 e poucas pessoas? Onde está Deus quando a gente vê os nossos filhos todos entregues ao tráfico de drogas e prostituição? Deus não existe. Ela falou assim: Deus existe, e a mão dele está em todo lugar, em todo tempo, mas fomos nós que tiramos a Bíblia de dentro das escolas. Fomos nós que paramos de ensinar o ensino religioso dentro das escolas. Fomos nós que impedimos as nossas crianças de orar dentro das escolas. Se permite um monte de barbaridade, mas o que realmente vai levar elas para o céu foi retirado. E ali é a base. Como é que você acha que elas vão crescer? Elas vão crescer sem valor algum, sem princípio algum. A escola não muda tudo, cabe você. Você pai, você mãe, vocês são responsáveis pelos seus filhos. Vocês têm a obrigação de ensinar. E também está sendo deixado de lado, porque ensinar dá trabalho, né? Ser luz em casa dá trabalho. Ser luz para filho dá trabalho. Gente, irmãos, pode dar o trabalho que for, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. Quer ter uma geração próspera? A palavra de Deus diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem. Quer ter uma geração próspera? Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Ministre sobre a vida dele. Apresente Jesus. Mostre quem ele é. Eu compartilhei no grupo do Start essa semana um vídeo em que uma menina começa a falar para o pai dela maravilhada. Ela disse: pai, aquela menina ali do celular disse que eu sou filha de Jesus e que ele me ama. E o pai falou: Ela olhou para o pai: e ele te ama também. Ela estava cheia do Espírito. Mas por quê? Porque ela estava assistindo um conteúdo que edificava a sua vidinha. A gente pega a criança e para ela parar de chorar, e parar de incomodar, solta um celular com qualquer porcaria que vai criar uma criança com problemáticas, sem valores, sem princípios, porque muitos dos que estão na internet, eles não estão para apenas para entreter o teu filho, estão mesmo para destruir o teu filho. Pensa bem antes de você dar o celular para o teu filho, tá? Pensa muito bem. Isso é muito importante. Nós temos uma apresentação de crianças para fazer. Amém. Então nós vamos orar e vamos entregar ao Senhor as nossas trevas. Sabe o que é entregar ao Senhor as nossas trevas? Os nossos pecados. E falar: Senhor, livra-me, tira, limpa, Senhor, porque a partir de hoje eu vou andar em luz. Amém? Fique de pé então, por favor, amados. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau,
Eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.